aproveitar que os irmãos estão em pé, vamos ler o livro de Mateus, capítulo 28. Do versículo 16 em diante. Mateus 28, 16 em diante. Eu acredito, amados irmãos, que o tempo de brincarmos de casinha acabou. Aleluia, glória a Deus. Todos acharam? Mateus capítulo 28, do 16 em diante, diz assim a palavra do Senhor. E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Podemos sentar, irmãos? Glória a Deus, aleluia. Como eu ia dizendo, eu acredito que o tempo de nós brincarmos de redoma de vida acabou, irmãos. Chegamos no limite dessa brincadeirinha de estarmos dentro de uma redoma de vida, satisfeitos e acomodados, sabendo que os cativos estão lá fora, aguardando alguém que pregue a palavra da verdade. Jesus começou seu ministério com 30 anos e durante 3 anos pregou a palavra, ensinou e não parou um instante. Não tinha sequer um travesseiro para reclinar a cabeça. Mas com 12 anos de idade ele já estava no templo. O relato que nós temos da palavra é que com 12 anos de idade ele estava no templo fazendo o quê? Ouvindo os mestres e interrogando e perguntando sobre aquelas questões que ele estava ouvindo. Logo que Jesus começa o seu ministério, é batizado por João Batista. Nós conhecemos muito bem a parte dessa história. E 2 discípulos de João Batista, vendo Jesus passando, seguiram Jesus. Dentre esses discípulos estava ali André, irmão de Pedro. Logo depois, Jesus encontra Filipe e Natanael, e também Pedro, e já começa a fazer discípulos. Se teve uma coisa que Jesus fez durante esses 3 anos foi fazer discípulos, porque o propósito de Jesus na terra era propagar o Evangelho, para que ele chegasse até onde chegou, até hoje, onde nós estamos aqui, ouvindo esse maravilhoso Evangelho. Como nós também fomos resgatados ao ouvir o Evangelho. Pastor Carlos, eu, os obreiros aqui, todos nós fomos resgatados, todos nós que estamos aqui, ou quase todos nós fomos resgatados ao ouvir esse maravilhoso Evangelho. Então Jesus estava fazendo discípulo. O propósito de Jesus qual era? Fazer discípulo para que o Evangelho fosse propagado. E Jesus começa esse ministério juntando os discípulos. No final do seu ministério, estavam ali os 11, nesse texto que nós lemos, porque Judas, o que traíra, já tinha suicidado. Só que o apóstolo Paulo vai escrever lá a carta aos Coríntios, dizendo que cerca de 500 discípulos viram Jesus depois que ele ressurgiu dos mortos. Cerca de 500 discípulos. Então nós cremos que naquele monte tinha uma multidão de discípulos se despedindo de Jesus. E quando Jesus foi assunto aos céus, os anjos disseram: varões galileus, por que vocês estão olhando?
esse mesmo Jesus, da mesma forma que foi, voltará com as nuvens para buscar vocês novamente. Então, quando Jesus foi embora, ele deixou na terra uma multidão de discípulos. Não só os 11, mas tinha uma multidão de discípulos. E esse era o propósito que Jesus tinha na terra, de fazer discípulos. E eu gosto do Evangelho de Mateus, porque o Evangelho de Mateus, ele confronta o povo de Israel com a realidade dos fatos. O Evangelho de Mateus, que foi escrito para os judeus, propriamente dito, ele vai confrontar o povo dele, os judeus, com as coisas que os judeus esperavam de Deus. Os judeus esperavam o que de Deus? Bênçãos terrenas. O judeu até hoje, o israelense até hoje, eles são apegados à terra. Por isso está em guerra lá. Eles são apegados às coisas da terra. Só que o Evangelho, ele não foi anunciado de uma hora para outra. O Evangelho vem sendo anunciado progressivamente desde Gênesis. Então o povo de Deus entendeu errado. Tanto que mataram os profetas. Jesus vai dizer: Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas. O próprio Jesus foi morto por eles. Então eles entenderam tudo errado. Pegaram a lei, acrescentaram um monte de coisas, um monte de fardo pesado para o povo, e Jesus vai começar a atrair a multidão para fazer discípulos. Se nós olharmos atentamente ao capítulo 4 de Mateus, antes do Sermão do Monte, eu vou ler aqui para os irmãos acompanhem para nós ganharmos tempo. No capítulo 4, no versículo 12 em diante, diz assim, no 18, vou ler o 18, tá bom? Do 18 em diante. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, aos quais lançavam a rede sobre o mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E, adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com Zebedeu, seu pai, e consertando as redes, e chamou-os, e eles, deixando imediatamente o barco, e seu pai, seguiram-no. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias do povo, entre o povo. E sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, e endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. E seguia uma grande multidão da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão. Parece que era isso mesmo que Jesus queria. Apesar dele ter falado para alguém que ele tinha curado: não fale agora, porque eu preciso ainda continuar fazendo alguma coisa, eu preciso continuar pregando o evangelho do reino. Mas parece que é isso que Jesus está querendo, porque quando chega no capítulo 5, olha o que vai acontecer. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a boca os ensinava, dizendo, olha o que Jesus dizia, olha a ver se não é um confronto para o povo de Israel, um confronto da realidade que eles estavam vivendo naquela época, para as coisas que viriam celeste, para as coisas superiores, para as coisas espirituais. Olha o que Jesus dizia: bem-aventurados os pobres, mas não os pobres de dinheiro, os de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Agora não, quando chegar lá, porque lá não tem morte, lá não tem choro, lá não tem dor, lá não tem sepultamento. Aqui a gente ainda vai chorar, aqui a gente ainda chora, porque nós estamos vendo que o nosso país principalmente anda ladeira abaixo, Israel anda ladeira abaixo, os países das nações andam ladeira abaixo, e a nossa função é orar, como o pastor disse aqui, a nossa função é orar, mas a palavra de Deus nos diz que é daí para pior. O apóstolo Paulo vai escrever aos Tessalonicenses no capítulo 5, no versículo 13, se eu não me engano: quando houver, disserem de paz, repentina destruição. Sabe quando tudo isso vai acabar, irmãos? Quando toda essa guerra que nunca teve fim vai acabar? Quando se levantar um homem e conseguir colocar tudo isso em paz. Mas esse homem não vai ser Jesus, vai ser o falso Jesus. Ele vai colocar tudo em paz, mas quando tiver paz, repentina destruição. Aí sim vai ser a hora do leão rugir. E quando o leão rugir, as coisas vão entrar no lugar. Só então. Amém?
Então Jesus vai começar a confrontar esses homens aqui, ó. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Não é os que querem a espada, porque eles estavam esperando um senhor para assumir o trono de Davi, para pegar a espada e afrontar Roma e colocar Israel como uma nação poderosa novamente, como foi na época de Davi. Eles estão esperando um homem de guerra, um homem que colocava a mão em espada, e Jesus está ensinando para eles, ó, os discípulos, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Nós ouvimos aqui do presbítero Eduardo, a nossa guerra não é contra a carne nem contra a sangue, nós não somos bravos, nós somos mansos, amém? Bem-aventurados que têm fome e sede. Fome e sede. O povo estava atrás de Jesus ali, atrás de comida e de bebida. Ele está dizendo, bem-aventurados que têm fome e sede. Mas não é fome e sede de comida e bebida, mas é de justiça. Porque, apesar do povo estar com fome e sede de comida e de bebida, eles tinham também sede de justiça, porque era um povo injustiçado, um povo oprimido, principalmente pelos sacerdotes e fariseus daquela época, que colocavam um jugo pesado no povo. E Jesus está dizendo, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. E o povo está lá ouvindo ele, os discípulos ouvindo e aprendendo, e o povo querendo comer e beber, porque o povo estava com fome, né? E Jesus está ensinando. E ele vai continuar. E aí o Sermão do Monte começa a engrossar. Ó. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, ó, os discípulos. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Bem-aventurados sois vós. Bem-aventurados sois vós, quando injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo o mal contra vocês, por minha causa. Ó, o que ele vai dizer que tem que ser feito? Exultai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas que falaram antes de vós. Os profetas foram perseguidos da mesma forma e foram mortos. Não teve vida fácil para profeta na Bíblia não, irmãos. Profeta hoje é maravilha. Profeta hoje entrega chave, carro e tudo, mas profeta não é isso não. Não existe um caso na Bíblia de um profeta de entregar a bênção para o povo. Não, o profeta trazia o povo a se reconciliar com Deus. Não existe um profeta na Bíblia que vai passar a mão na cabeça do povo. Não, é o contrário. É trazer o povo para se reconciliar com Deus. E até hoje esse ministério profético continua assim. É trazer o povo a se reconciliar com Deus, tanto os de dentro como os de fora. E aí, o discurso do monte vai, ó. E vós, sois sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador e dá à luz todos os que estão na casa. Eu li esse texto para que nós pudéssemos ter uma compreensão melhor dessa mensagem. Quando se fala ide e pregai o evangelho, no livro de Marcos, que é um linguajar militar, é um linguajar mais assertivo ou um linguajar mais curto e grosso, ide, pregai o evangelho, nós entendemos que a nossa missão é simplesmente ir pregar o evangelho, vou anunciar o evangelho, amém, essa é a nossa missão. Mas quando se trata do livro de Mateus, o texto que nós lemos, quando se fala de ensinar, é diferente. Por quê? Porque requer trabalho, dedicação. E não só dedicação, esforço intelectual de estudar algo para você ensinar, mas sim do seu comportamento. Como que eu vou ensinar a Olívia algo teórico se eu não mostro para ela na prática? É isso que Jesus fazia com os discípulos. Jesus sentava, ensinava e agora vamos para a aula prática. Vamos curar os enfermos, vamos expulsar os demônios, vamos fazer os sinais e maravilhas, mas todos esses sinais e maravilhas que Jesus fez na Bíblia, em todo o seu ministério que estão relatados na Bíblia, e eu acredito até os que não estão, porque João disse que Jesus fez tanta obra que não tinha livro no mundo que pudesse capturar todas essas obras, todos eles têm um propósito pedagógico. Teve uma irmã que nos visitou aqui por duas vezes pregando, e numa dessas vezes ela nos ensinou isso detalhadamente.
Todos os milagres que Jesus operou tinham um propósito pedagógico. Uma vez, 4 homens souberam que Jesus estava numa casa e levaram um paralítico. Olha a intenção dele, vou levar o paralítico, porque Jesus curava. Jesus curava. Quem chegava saía curado, não tem conversa. Quando chega um enfermo, sai curado, porque Jesus cura. E aí levaram esse homem, tiveram que descer ele pelo telhado, porque a casa estava cheia. A multidão cercava Jesus, todo mundo querendo bênção, todo mundo querendo ser abençoado, porque o homem está ali. O Filho do homem está ali. O Filho de Deus está ali curando, libertando, expulsando demônios, fazendo, como nós lemos aqui no começo desse capítulo 4 de Mateus. E aí, Jesus, vendo a fé daqueles homens, vai dizer para o paralítico: filho, seus pecados são perdoados. Ué, mas ele não queria ser curado? Quero ser curado, quero saber de pecado? Eu quero ser curado, eu quero andar. Eu não quero saber de pecado. Mas Jesus, que era 100% Deus e 100% homem, e conhece o coração do ser humano, e sonda, e sabe, antes da gente abrir a boca, sabia que havia arrependimento naquele homem, porque não há perdão de pecado sem arrependimento. Não adianta. Jesus disse assim outra vez, o Senhor disse assim, Deus disse assim: o meu povo me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Não adianta a gente abrir a boca, se o coração está longe, é melhor a gente ficar com a boca fechada, com o coração perto, igual o paralítico. E aí ele foi curado. Qual é a pedagogia aqui? Os escribas e fariseus estavam ali, pensando: quem é esse homem aí para perdoar pecado? Só Deus pode perdoar pecado. Eles estavam certos, mas eles estavam achando que Jesus não era Deus, que Jesus era algum doido que apareceu, mais um doido que apareceu ali na época deles, e que estava falando aquelas blasfêmias. Jesus, sondando o coração, sabia que eles estavam falando, e disse para eles: qual é mais fácil? Perdoar o pecado ou falar para o paralítico levantar e andar? Porque para o povo de Israel o mais importante era levantar e andar. Pecado para eles não importava. Pecado não interessa, perdão de pecado. O que interessa é o negócio acontecer aqui agora. Não é? A gente não vive nessa emergência atual todos os dias. Todos os dias a gente está com esse emergencismo em nossas vidas. Tem que acontecer, tem que acontecer, tem que acontecer. Mas quando olhamos para o nosso interior, não queremos entregar o nosso coração com integridade para o Senhor. Mas nós queremos que as coisas aconteçam todos os dias na nossa vida. E aí Jesus vai falar para eles: é mais fácil? Então levanta e anda. O paralítico levantou, pega a cama e vai-te embora. E ali, o que aconteceu naquela situação ali? Todos que estavam ali adoraram a Deus. Pedagogia. O homem nasceu para adorar a Deus. Então Jesus, ele fazia sinais, fazia maravilhas e continua fazendo, com um propósito pedagógico no nosso meio: levar a nossa vida, os nossos filhos, a nossa sociedade a crerem no nome dele. Esse é o sentido pedagógico. E ele continua curando. Num outro momento ele tem um encontro com a mulher samaritana no poço, a mulher querendo pegar água, com muita sede, aquela situação toda, e Jesus foi lá encontrar com ela, meio-dia. Falou: se tu soubesse quem está te pedindo água, tu pedia água. Porque se tu beber da água que eu tenho para te dar, tu nunca mais vai ter sede. Jesus trazendo sempre a questão material com as coisas espirituais. E aquela mulher ficou sem entender nada. E falou assim: vai lá buscar teu marido, não vai buscar o que tu está não é teu, tu já teve 5. A mulher falou: verdadeiramente você é profeta. E tal, e foi lá, aquela mulher foi, trouxe o povo, e Jesus ficou ali naquela região alguns dias, e todos ali creram. Depois o diácono Filipe vai para lá, faz uma grande obra evangelística. Depois Pedro e João vão lá, batizam com o Espírito Santo, e Samaria vira uma potência no evangelho. Então, o que eu estou querendo dizer: todo o encontro que Jesus tem na Bíblia, com multidões ou com pessoas, tem um sentido pedagógico. Qual é o sentido pedagógico? Fazer discípulos. Fazer discípulos. Por que nós preferimos o texto de Marcos? Porque o texto de Marcos diz: impõerão as mãos sobre os enfermos, expulsarão demônios. Nós estamos mais interessados no poder que está derramado sobre a nossa vida, porque é mais fácil eu da minha casa orar: Senhor, liberta lá minha irmã, liberta fulano de tal, expulsa o demônio tal. Não. Agora, quando se fala em fazer discípulos, eu tenho que me mexer, irmãos. Eu tenho que começar a me consertar com Deus, porque fazer discípulo não é fácil. Fazer discípulo, você tem que falar igual Paulo: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Será que nós podemos falar isso hoje, irmão? Não precisa me responder não, porque eu estudando essa palavra em casa, eu mesmo fiquei reprovado.
Será que eu posso falar isso, Olívia? Me imita como eu sou imitador de Cristo? Fazer discípulo é difícil, irmãos. Nós, quando ouvimos o ide, e há até uma discussão se está no imperativo, se está em outra conjugação, se é para isso, se não é. Sempre haverá discussões teológicas sobre isso. Mas o fato aqui que é uma ordem clara, ide. E em outras versões, o texto que nós lemos está escrito, ide, fazei discípulos de todas as nações. Fazei. Outro imperativo, fazei, outra ordem, fazei, ide, fazei discípulo de todas as nações. Quer dizer, ensinar as nações é fazer discípulos, é o que Jesus fazia, fazer discípulos. E outro dia eu ouvi uma pergunta aqui do Dionísio, numa reunião dos varões. Quantos discípulos você fez esse ano já? Que pregar o evangelho a gente prega, irmão, porque discípulo de Jesus não consegue deitar a cabeça no travesseiro sem falar de Jesus para uma pessoa sequer um dia. Pô, não falei para ninguém de Jesus hoje. Como que eu vou dormir? Que tipo de evangelho é esse que nós estamos vivendo? Né? Então, eu cheguei à conclusão de que antes de nós irmos e fazer discípulos, nós temos que nos tornar discípulo de Cristo. Precisamos com urgência nos tornar discípulo de Cristo. Porque quando nós fomos e na missão e de pregar, o que nós estamos pregando? Se nós mesmos não somos discípulos. O que nós estamos ensinando? O que eu tenho ensinado para o povo? Se eu mesmo não sou discípulo? Se eu ensino qualquer coisa para o povo, se não for o evangelho, eu não estou fazendo discípulo, estou fazendo espectadores de culto. A igreja vai até encher, mas não de discípulos, é espectadores de culto. E o que nós somos? Discípulos ou espectadores de culto? Porque espectador de culto nada tá bom. Já viu espectador de culto? O pastor hoje não foi com a roupa legal, o pastor hoje foi duro, o pregador não falou assim, a música não foi essa, não foi eu que louvei, não foi fulano que louvou, o culto acabou tarde, o culto acabou cedo, o culto não sei o quê, a luz estava apagada, a luz estava acesa. O espectador de culto é assim, tem sempre alguma coisa para cobrar. Discípulo não, irmão. Discípulo vem para a guerra. Discípulo vem para ser mal falado, discípulo vem para ser rejeitado, discípulo já sabe dessas coisas. Porque Jesus disse, mas ele disse assim, bem-aventurados sois vós, bem-aventurados sois vós, alegrai-vos. Outro dia João e Pedro, se eu não me engano, chegaram na casa contando, estamos alegres. O que houve, Pedro? Ganharam uma bênção? Receberam aí uma oferta gorda para a gente comprar aqui algumas coisas? Não, fomos chicoteados por causa do evangelho. Olha a diferença de discípulo para espectador de culto, irmão. Nós não estamos prontos ainda para ser perseguidos. Estamos preparados para ser perseguidos, irmão. Quando a bênção não chega, a gente já vai embora. Já faz biquinho. Então, em primeiro lugar, nós precisamos virar discípulos de Cristo. Estou dizendo que não tem discípulo aqui não, irmão, porque eu não tenho autoridade nem poder para dizer quem é e quem não é. O que eu estou dizendo é que a igreja atual, na sua grande maioria, não é. Em uma estatística, sabe, dizem que 7% das pessoas que ouvem a palavra entendem. Irmã Ana passou um vídeo ali, falou claramente do país que foi perseguido, segundo perguntou, ninguém sabe de nada. A gente está interessado por nada, sabe por quê? Somos espectadores de culto. Espectadores de culto, irmão. Primeiramente você precisa ir até ele. Mateus 11, 28. Olha o que Jesus vai dizer aqui, ó. Vinde a mim, todos que estáis cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. Imperativo. Assim como o ide é uma ordem, o vinde também é. Imperativo. Vinde a mim, todos que estáis cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. E ele continua. Tomai sobre vós o meu jugo, não o jugo dos fariseus, não o jugo da religião, não o jugo dos homens, mas o meu jugo. Jesus está mandando, toma sobre vós o meu jugo. O meu jugo. E aprendei de quem? De mim, eu sou o mestre. Ele está dizendo, eu sou o mestre para ensinar vocês. Eu sou o mestre para ensinar vocês. Que sou manso e humilde de coração. E encontrarei descanso para a vossa alma. Irmãos, vou contar uma coisa para vocês aqui. Dor de dente é ruim, dor de cabeça é ruim, principalmente para homem.
O homem pega um resfriado, parece que o mundo vai acabar. Dor de estômago, eu tive crise de dor de estômago. Mas a gente ora, a gente vai no UPA, toma uma injeção na veia, a dor passa. Mas dor da alma, irmão, tu rola para um lado, rola para o outro, rola para cá, rola para lá, vai para ali, não tem lugar que você se, sabe, não tem posição que você fica que aquela dor passa. Só tem um jeito dessa dor passar. Só tem um jeito dessa dor passar. É indo até Ele. É descanso para a sua alma que Ele quer dar hoje. E quer fazer de você discípulo e ganhador de alma. Mas com a verdade do Evangelho, não com balelas. Não com disse-me-disse. Não com profetadas. Mas com a palavra da verdade. A palavra que liberta, a palavra que cura, a palavra que salva. É a palavra da verdade. Não adianta ir, irmãos. E tem um montão de gente indo. Até para o carnaval pregar o Evangelho. Estão indo. Fazendo o quê? Estão ensinando o quê? A gente precisa ensinar essa palavra. Essa palavra que transforma o homem verdadeiramente, como os testemunhos que ouvimos aqui do pastor Roberto, da irmã Rose, o próprio pastor Carlos foi ganho pela irmã Edneia. Com o quê? Com a palavra da verdade, com humildade, com mansidão, com testemunho. Lá em Atos capítulo 1, versículo 8, ele vai dizer assim, ó: e recebeis poder do céu, virtude do céu. Para quê? Para a gente ficar por aí de blá blá blá? Para a gente ficar por aí de brincadeirinha de casinha? Não! Para a gente ganhar alma para Jesus e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Chega de brincar, irmãos. Chega de brincadeira com o Evangelho. O Evangelho não é brincadeira. Tinham 10 leprosos. Os 10 foram curados. É só cura que você quer? Jesus cura também. É só cura. Se você não quer mais nada, pode ir embora. Não precisa voltar para a igreja. Pode ficar em casa. Já foi curado, já foi abençoado. Agora, se você quer ir morar no céu, vira discípulo de Jesus. Como aquele samaritano que voltou e se apresentou ao sacerdote dos sacerdotes e disse: eis-me aqui, eu sou teu discípulo. E Jesus falou: muito bem, a tua fé te salvou. Quer bênção de verdade, irmãos? Se torna discípulo de Cristo. Fica de pé, vamos orar. Tem mais nada para a gente nessa terra não, irmãos. Tem mais nada nessa terra para a gente não. Mas nós vamos continuar orando. Vamos continuar clamando, estudando, trabalhando, fazendo o nosso papel. Porque para discípulo não há maldição. Para discípulo não tem negócio de maldição hereditária. Para discípulo não tem nada disso, irmãos. Discípulo está guardado debaixo do sangue do Cordeiro. Se você quer se tornar um discípulo de Cristo hoje, nessa noite, vem aqui, vamos orar pela sua vida. Se você está com a sua alma doendo, porque você, por algum motivo, eu não sei, irmãos, eu sei que eu já pequei depois que eu conheci a verdade. Presbítero Marcelinho, depois que eu conheci essa verdade, eu já pequei. E a dor que dá na alma é uma dor que não tem jeito. A dor só passa quando a gente se entrega de coração, quando a gente se arrepende sinceramente, não só com a palavra, não só com a boca, mas com o coração contrito e quebrantado de verdade. Essa dor vai embora, porque Jesus é bom, irmão. Ainda é tempo. Não desperdice essa oportunidade, ainda é tempo. Ainda é tempo. A porta é estreita, mas ela continua aberta. A porta é estreita, mas ela continua aberta. E Jesus não está procurando aqueles que são espectadores de culto. Jesus está procurando verdadeiros adoradores. Ele disse para a mulher samaritana: chegará o tempo, e já chegou, que os verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em verdade. Vou deixar o pastor Carlos orar aqui. A alma estava longe do caminho de Deus. Eu era pobre, perdido, pecador, mas Jesus já transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu as suas mãos para mim.
Quando Jesus estendeu as suas mãos. Luciano, vem cá. Quando ele estendeu as suas mãos para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem sem Jesus. Quando ele estendeu as suas mãos para mim. Glória a Jesus. Irmão Walter, vem cá, irmão Walter. Eu quero que o senhor ore por um casal que Deus está me mostrando aqui. Chega aqui, irmão Walter. Ora por esse casal aqui. Essa moça de preto, você. Aleluia. Não tem outro caminho, irmão. Não tem outro jeito para nossas vidas. Só existe o caminho, a verdade e a vida. Só existe Ele. O resto é engodo do inimigo. Quando Jesus estendeu a sua mão, cante, irmão. Quando Ele estendeu as suas mãos para mim, que eu era? Eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu as suas mãos para mim. Deixa eu falar uma coisa para vocês que vieram aqui à frente. Eu não sei quem vai aceitar Jesus aqui, quem está aceitando Jesus pela primeira vez, quem está se reconciliando com Jesus, isso não importa. O que importa é que tem festa no céu. Quando um homem se volta para Deus dos seus maus caminhos. E esse é o maior milagre que nós podemos ver hoje. Me alegrei com o testemunho da irmã Ediné, do pastor Roberto, do pastor Carlos, de todos. Esse é o maior milagre que nós podemos ver hoje. Deixa eu te dar uma boa notícia nessa noite. Jesus disse assim, ó: e todo o poder me é dado no céu e na terra. Agora vão, e vão tranquilos, sabe por quê? Eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Soberano Deus e eterno Pai, aqui estamos nós, Pai querido, na Tua presença. Queremos, Pai querido, verdadeiramente ser Teus discípulos. Não simplesmente, Pai querido, pessoas que cumprem liturgias nessa terra, mas seus imitadores, como Paulo foi teu imitador. Queremos, Pai querido, andar segundo os teus passos. Queremos andar, Pai querido, segundo a tua palavra. Queremos ser guiados pelo teu Espírito Santo. Queremos, Pai querido, carregar o teu jugo, que é suave. Não o jugo da religião, não o jugo dos homens, mas aprender do Senhor, que é manso e humilde. Toma nas tuas mãos, meu Senhor amado, aqueles que vieram aqui à frente, reacende o nome deles no livro da vida, escreve o nome deles no livro da vida, porque é meu Senhor da glória. Sabemos que grande é a obra que o Senhor tem na vida deles. Toma a vida deles nas tuas mãos, dê uma noite, Pai querido, de regozijo, para que eles sintam que verdadeiramente é o Senhor que está abraçando eles. Assim eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim. Que era lindo assim.
pode morar aqui, pode morar aqui. Coloquei as minhas vestes brancas. Aleluia a Deus. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Alguém acompanha o casal lá? Valesca, acompanha o casal lá, Valesca. Acompanha lá o casal. Deus abençoe. Deus abençoe a igreja do Senhor. Bem-aventurados são os vossos ouvidos e os vossos olhos que ouviram hoje e viram que viram hoje. Por isso, irmãos, é necessário a gente se adequar à vontade de Deus, que é para que o Evangelho seja cumprido na íntegra nas nossas vidas. Nós não estamos preocupados com quantidade, não. Nós estamos preocupados em realmente ganhar almas que elas permaneçam servindo e sendo os discípulos de Jesus Cristo. Em maio vai ter batismo. E eu creio que nós vamos batizar em maio um bom número de pessoas. Se a igreja aqui de Rua César não sabe, eu vou contar agora. No ano de 2024, das 178 igrejas do nosso ministério, a Rua César foi a que mais batizou membros aqui em nome de Jesus. A igreja pode se alegrar por isso, irmãos? Você pode dar uma glória a Deus por isso, irmãos? Aleluia, glória a Jesus.